Sabe o que é o mais intrigante a respeito da nossa capacidade de focar? Todas as vezes que a gente perde o nosso foco, a gente tem uma série de consequências em outras coisas, em outras áreas da nossa vida, que às vezes inclusive parecem nem ter relação, mas a origem de tudo, o ponto de partida, foi exatamente aquele momento em que você perdeu o foco, às vezes muito tempo atrás, e você nem lembrava mais disso. Isso, além de intrigante, é fundamental na sua rotina, caso você queira ter mais performance e controle no seu dia a dia. Se isso é importante para você, então, senta a curtida e vamos embora para essa discussão. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Foco Extremo, e esse é mais um dos capítulos dessa série Foco Extremo, para você conhecer mais a respeito do mecanismo de atenção do seu cérebro e ter muito mais controle sobre como você direciona a sua atenção, o seu foco. E hoje, inclusive, nós falaremos sobre o ciclo do foco, a sequência de eventos que sempre ocorre tendo como ponto de partida o nosso foco, muitas vezes sem nem a gente ter ideia de que algo similar a isso está acontecendo. Mas antes disso, eu só quero te colocar em perspectiva de que é algo natural que acontece basicamente todos os dias e a gente não percebe. E o que eu estou falando é que todas as coisas, das mais simples até as mais pesadas, simplesmente nos afetam a nossa capacidade de focar. Eu vou te dar aqui um exemplo para você perceber. Será que você, andando ali, talvez dirigindo, talvez andando pela rua, você já presenciou uma cena após acidente? Será que você já reparou que depois de passar a cena, nos metros ali seguintes, as pessoas começam a dirigir mais devagar? Aquele acidente que a pessoa viu lá atrás, ou seja, que ela direcionou o foco dela, gerou um pensamento sobre acidentes, que levou a um sentimento de risco, que mudou o comportamento da pessoa, fazendo com que ela andasse mais devagar. E isso já é parte do ciclo, ou seja, o ciclo ele é iniciado, ele é disparado e, portanto, de certa maneira, coordenado pelo seu foco. E a ordem desse ciclo é a seguinte: em primeiro lugar, o que você foca gera um pensamento, que vai gerar um sentimento que muda o seu comportamento. Comportamento é a sua ação, que leva a um resultado. Quando você tem ou não resultado, o que isso faz? Isso afeta a sua motivação, que afeta o seu foco novamente. E esse ciclo se retroalimenta. Foco, pensamento, sentimento, comportamento, resultado, motivação, que volta para o seu foco. Esse ciclo ele pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, algo que você foca e tira a sua energia, aumenta drasticamente a chance de aquilo dar errado. E aí vamos supor que realmente aquilo dá errado, não dá certo, o que você esperava não aconteceu da maneira que você almejava. Naturalmente, você tende a focar nas perguntas. Que perguntas? Por que eu errei? Por que sempre é assim comigo? E o que acontece nessa situação? A sua energia, a sua motivação cai, o seu foco tende a declinar ainda mais. A consequência é um sentimento de menos confiança, uma bola de neve, fazendo você focar em coisas que tirem ainda mais a sua motivação e por aí vai. Agora, do outro lado, se as coisas dão certo, por exemplo, você quer de repente ficar com o corpo legal e aí você mantém o foco no seu objetivo. Consequentemente, você começa a ver resultados, você se anima, você se motiva a continuar e aí você vê mais resultados, que te dá mais energia, um ciclo virtuoso que não tem fim. O seu poder de foco não só te faz ter resultado no momento presente, porque o foco é o que te mantém aderente àquilo que você se propõe a fazer, mas o seu foco tem um efeito muito maior em você enquanto indivíduo, no sentimento que você tem em relação à sua própria vida, no seu próprio ego, na sua própria motivação, ou seja, o seu poder de foco, ele te coloca num ciclo eterno positivo ou num ciclo eterno negativo. E é tudo questão de você aprender como é que você direciona, como é que você canaliza, como você controla o seu foco, ou como eu sempre digo, o mecanismo atencional do seu cérebro, porque basicamente o nosso cérebro ele funciona a nosso comando. A gente sim precisa aprender a comandar, a programar, a gerenciar o nosso cérebro. Quem controla o seu próprio foco vive praticamente num mundo paralelo, no mundo de uma rotação diferente das pessoas que não controlam o seu poder de foco, porque elas ficam meio que como se fosse um carro patinando. Elas colocam energia, mas a energia é dissipada, a coisa não acontece, ela não vê resultado. Então, além dela desperdiçar o tempo no momento presente por conta da ausência de foco, mas isso gera uma série de consequências em outras áreas da vida que a pessoa nem percebe e ela não associa tudo isso à falta de capacidade de foco dela. Elas gastam muita energia, mas não saem do lugar e acabam todos os dias com um sentimento negativo, ruim, de que o tempo foi desperdiçado. E sabe o que
é pior? Ele foi desperdiçado mesmo. Não ter foco é você pegar o seu tempo e jogar no lixo. Jogar no lixo a matéria-prima da vida. Tempo é o que você tem de forma mais escassa. A sua vida, ela acaba quando acaba o seu tempo. Gerenciar bem o seu foco significa gerenciar bem o seu tempo. E do mesmo jeito que o seu corpo representa aquilo que você ingere, mentalmente você é aquilo que você foca. Por isso, cuide muito bem do seu foco. Ele de fato é a capacidade que vai determinar se você vai não só ter resultados, mas o estilo de vida que você vai ter e o sentimento que você vai ter em relação a você mesmo. Se você quiser saber mais, então, não deixa de se inscrever na Semana do Foco Extremo para você realmente mudar o padrão de foco do seu cérebro e entender como funciona o mecanismo atencional dele. Para isso, entre aqui brainpower.com.br/foco extremo. Esse é um evento 100% online, 100% gratuito. São 7 dias intensivos a respeito do seu cérebro, com aulas online e PDFs para você baixar e entender de uma vez por todas como funciona o espaço atencional, como eu já disse, mas principalmente direcionado para você ter muito mais foco, muito mais energia, muito mais produtividade e muito mais resultados. Eu vou te trazer uma técnica para você controlar e bloquear as distrações. Vai ficar claro que o motivo de você não ter muito mais foco é apenas fruto de uma má gestão da sua capacidade cerebral. E juntos então a gente vai reprogramar o seu cérebro. Entra aqui então brainpower.com.br/foco extremo e que tal agora a gente aprender aqui um com o outro, para a gente fazer aqui uma comunidade em que todos crescem em conjunto. Eu tenho as coisas que eu sei que quando eu foco, a minha energia sobe. Eu olhar para aquilo, eu direcionar a minha atenção para aquele tipo de coisa, faz com que a minha energia cresça, que eu me sinta melhor. Por exemplo, o pôr do sol, a natureza, ou até o resultado de um depoimento de algum aluno. Esse tipo de coisa me energiza muito. São apenas aqui alguns exemplos, mas o que eu estou interessado mesmo é em que você pense nos seus próprios exemplos, no seu próprio caso, para que isso faça você estimular e ter um recurso aqui, uma biblioteca de momentos, de alternativas, de ferramentas, de coisas que você pode fazer para elevar, para quebrar esse ciclo que eu acabei de falar. Então, eu quero ver aqui abaixo nos comentários qual é esse elemento, qual é essa atitude, qual é esse lugar que você direciona o seu foco e isso transforma a sua energia. E não só, mas isso também vai te permitir entregar dicas e pegar dicas de outras pessoas também. Vamos aqui então crescer de forma generosa. Então seja generoso e coloque aqui o máximo de dicas que tiverem na sua mente. E agora então, que tal estender essa generosidade e compartilhar esse capítulo com alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar, para que de fato ela tenha a mesma reflexão que você. E não só, queria também te estimular a clicar aqui no botão assinar ao redor desse capítulo, porque isso vai fazer com que você receba as notificações do nosso próximo capítulo amanhã às 19 horas. E efetivamente gostaria que você entrasse nesse barco de cada vez mais conhecer a respeito do seu cérebro e entender como pequenas mudanças, como pequenos ajustes, como conhecimento do seu cérebro efetivamente muda de forma prática o seu comportamento, o seu dia a dia e os seus resultados. Então vamos embora juntos, porque é hoje que você retoma o controle do seu foco, afinal o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã.